Mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista nesta manhã de sexta-feira, manhã gelada, 7 graus em São Miguel do Iguaçu neste momento. Agora são 7h39. Bom, e hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Primeiro, um assunto que a gente virou pauta nacional, né? Porque desde que aconteceu aquela situação com a onça no Mato Grosso, acabando de devorar uma pessoa, né? Então acabou ganhando muita atenção. E quando ganha muita atenção, a gente também começa a reparar, trazer mais detalhes. E olha só, foi registrado ontem, aqui em Matelândia, na nossa região, uma onça parda. E esse registro foi feito por alguém, né? E aí está circulando. Isso, quando sem uma informação apropriada, acaba gerando geralmente uma insegurança por tudo que a gente já viu, né? Enfim, para isso a gente vai conversar agora com o pessoal do projeto Onças do Iguaçu, que reforça orientações à comunidade nesse sentido. E é bom destacar que vai conversar com a gente o coordenador de coexistência, Tiago Reginato. Primeiro, para falar desse assunto e já trazer as principais informações que a gente precisa nesse sentido, né? Porque primeiro falar sobre o vídeo, se ele é real também, né? Que eu quando eu vi pela primeira vez já fiquei um pouco desconfiado, porque é uma localidade que no vídeo parece genérica, né? Se é possível aqui próximo da nossa região ter esse tipo de animal, que no caso ali é uma onça parda. Enfim, muito bom dia para você, muito obrigado aqui por atender a Rádio Jornal, Tiago. E esse vídeo, ele é real? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio São Miguel. É um prazer muito grande estar compartilhando com você. Esse vídeo de Matelândia, a gente não tem a confirmação ainda. Nós tentamos entrar em contato com moradores, com a população. Todo mundo afirma que é real, mas nós não conseguimos a pessoa que filmou. Especificamente, não é anormal esse tipo de situação. Uhum. Porque nesse local relatado, ele é um local de divisor de águas, né? A área industrial de Matelândia. Então, parte da água vai para a bacia de Iguaçu, e outra parte para a bacia do Paraná. E essa região tem vários fragmentos de floresta. E agora que o milho está alto, serve de conexão para não só onças, né? A fauna em geral, para acessar esses pontos. 7 horas mais 42 minutos. Esse acesso, esses pontos de acesso seriam mais ou menos como se a gente comparar o nosso cotidiano. As pontes servem como pontes, é isso, né? Tá cortando a nossa ligação, né? Vamos refazer, Luiz? Vamos refazer e na sequência a gente retorna. Bom, esse vídeo ele começou a circular ontem, né? E rapidamente se espalhou aí pelas redes sociais. Eu recebi no WhatsApp já de não apenas uma pessoa, e aí sempre gera aquela dúvida, né? Primeiro, se esse vídeo é real ou não. Em segundo ponto, o que... Alô? Oi? Agora sim, tá tudo ok? Vamos seguir. Você estava falando ali que serve, então, e até eu coloquei de uma forma metafórica, né? É como se fosse uma ponte para nós, né? Para os animais é assim, aquele trecho ali, que ele usa um pequeno espaço ali na lavoura, como o milho está alto, isso também colabora para que ela consiga usar esse trecho para passar camuflada, né? Em algum momento ou outro acaba ficando visível, porque tem ser humano quase em toda parte desse planeta e desse mundo, né? Então é natural que em algum momento, quando eles começam a se movimentar, possa fazer um flagrante, né? Esse animal existe na nossa região, que esse é o primeiro ponto, né? Que a gente deixa, né, Tiago? A questão é que a gente precisa entender aqui, independente se é real ou não, porque em algum momento a gente pode viver uma situação dessa.
apresenta algum tipo de risco para o ser humano? Ele habita a nossa região, né? São Miguel do Iguaçu tem o privilégio de possuir as duas onças, onça pintada e a onça parda. A diferença é que a onça pintada só habita o Parque Nacional do Iguaçu, porque é um animal que depende de um ambiente extremamente preservado. Já a onça parda, ela habita esses corredores, matas-ciliares, o Lago de Itaipu, enfim, ela tem um papel ecológico muito importante no equilíbrio do ecossistema, né? Por exemplo, uma população de capivara que às vezes torna muito grande, o papel da onça é fazer o controle dessa população, né? Com relação a riscos, é muito raro ocorrer acidente com onças, né? A gente já fala dessa questão que ocorreu no Pantanal, mas nós não temos registro aqui na nossa região de ataque de onças a pessoas há mais de 80 anos no Parque Nacional do Iguaçu. Lógico que existem alguns cuidados que isso são para todos os animais, não só para onça, né? Você nunca encurralar o animal, nunca tentar chegar muito próximo dele, se ele está com filhote ou está com alguma comida. Nossa experiência em campo, toda vez que a gente encontra uma onça pintada ou parda, é um animal extremamente arisco e sempre foge mesmo. E essa dica ela vale até para qualquer animal, né? Qualquer animal que se sente acurralado, qualquer animal que você vai mexer na comida, qualquer animal que você mexa com o filhote, ele vai defender. Mas nós não fizemos parte da alimentação das onças, né? São animais que dependem da alimentação da fauna, né? E nessa questão, assim, essa passagem que ela faz nesses corredores, geralmente é atrás da presa ou atrás de um casal, assim, para questão reprodutiva, né? Nós tivemos um caso recentemente na comunidade de Santa Rita, em São Miguel do Iguaçu. Há poucas semanas atrás foi atropelada uma onça parda. E era realmente essa situação. Ela saiu do milho, atravessou uma rodovia e infelizmente foi atropelada. Mas são animais que sempre tiveram aí, só que são muito raros de vez, né? Muito raro, é uma situação bem atípica. Já com relação a essa onça do Pantanal, é uma situação completamente diferente. Como todo mundo acompanha na internet, sempre vê vídeos das onças pulando em jacaré, os barcos estacionados fotografando as onças. Então é um local que atrai muito turista. E as empresas lá que recebem esses turistas, eles acabam fazendo uma prática ilegal que é a ceva desses animais. Porque às vezes ele vende um pacote turístico para um turista, seja estrangeiro ou nacional, a pessoa quer ir lá para fotografar a onça. Então você tendo um ambiente propício, você cevando o animal para vir todo dia, ela sempre vai estar lá. Mas infelizmente ocorreu essa fatalidade e a onça acabou atacando esse ribeirinho. E foi um caso muito trágico, assim, e isso repercute nacional, né? Então, realmente, a gente causa um medo, mas depois você entendendo a situação, era um animal que já tinha problema dentário, ele já estava abaixo do peso, um animal velho, e estava sendo condicionado a alimentar com peixe todo dia, e aí um excesso, às vezes, de confiança da pessoa que lida com esse animal, acabou ocorrendo essa fatalidade. É interessante, né? Porque a gente precisa entender esses mecanismos, né? O risco de você alimentar um animal desse, porque isso é instintivo, né? O animal vai buscar onde está mais fácil, né? E o contato com o ser humano ajudou, colaborou nesse sentido. Quem ouvir confirmar essa informação, inclusive que a onça era cevada, a gente nunca imagina isso, viu, Thiago? Eu não imaginava que lá no meio do Pantanal os caras iam cevar uma onça. E o Richard Rasmussen, né, que é um dos biólogos mais famosos do Brasil e do mundo, ele falou que inclusive conhecia a onça, porque eles foram gravar um material, esse é relato que ele traz no podcast dele, que foi gravar um material lá e
E o pessoal apresentou essa onça, que é essa onça que apresenta para o turista, eu vou usar a expressão Nutella, né? A gente vai para lá, tal, uma coisa sem risco. Então, é um animal ali que era alimentado com peixe. Ele proibiu a gravação desse animal, inclusive ele cita, porque não é isso que a gente quer, não era isso que estava procurando, porque o movimento do animal muda, ele já estava explicando. Então, olha o tamanho do risco, né? Então o ser humano praticamente facilitou e infelizmente terminou numa tragédia. Por que eu estou comentando isso e a gente está trazendo esse exemplo para você, profissional da área, acostumado a lidar com o nosso meio ambiente mais selvagem nesse sentido? Por mais que a gente more no sítio, está acostumado a lidar com animais, a gente não está... O que a gente está condicionado? A gente está condicionado a domesticar os animais. Então o risco talvez de se aproximar de qualquer um desses animais, às vezes tem macaco, às vezes tem o coati, esses animais que vão chegando mais próximo, né? O quanto que isso é perigoso, Thiago, seguindo esse exemplo, essa analogia que a gente trouxe aqui do que aconteceu, essa fatalidade lá no Mato Grosso. Exatamente, Alessandro, boa colocação. Nós temos um exemplo aqui em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. É frequente o acidente com coati, porque, por exemplo, o coati ele tem a unha dianteira, ela é muito grande, é uma navalha, e às vezes as pessoas se enganam com a imagem dócil do animal e tentam se aproximar, ofertar alguma comida, e nisso às vezes ocorre um arranhão, um acidente, né? Então, só para ter noção que isso, animal silvestre, a gente tem que saber que ele não é pet, né? Como os animais, ele tem um comportamento selvagem, né? Então esses acidentes podem ocorrer. E nosso papel também, como projeto nessa área de coexistência, é a assistência ao produtor rural, né? Há casos que nós atendemos de a onça vir à propriedade, pegar algum animal da propriedade. Nós temos um trabalho intensivo para resolver essa situação. E o projeto Onças do Iguaçu ele é referência nacional nessa área. E geralmente esse evento, a gente chama de predação, né? Ele está associado a um mau manejo da propriedade, né? Por exemplo, sem querer, o produtor acaba atraindo carnívoros em geral para a sua propriedade, com um descarte inadequado de carcaça. O animal morre, fica a carcaça ali na pastagem, ou é abatido algum animal para consumo, as suas vísceras é jogado na borda da mata, sem ele perceber, ele está fazendo uma serva natural para um carnívoro na sua propriedade. Então, nós, como projeto de conservação, a gente orienta esses produtores, fizemos o acompanhamento por 1 ano, até isso não ocorrer novamente. Trabalhamos com as escolas, com as comunidades, tudo para levar essas informações de como conviver com esses animais de uma forma que as pessoas não tenham prejuízo, que entendam o comportamento do animal, porque são animais, por exemplo, Alessandro, a onça pintada é um animal extremamente ameaçado de extinção. Nós que somos aqui da região, nossos antepassados vieram aqui, nossos pais, avós, para desbravar essa região que era selvagem. No crescimento das cidades, esses animais eles foram exterminados. E só tem onça pintada no Paraná, dentro do Parque Nacional do Iguaçu e na Serra do Mar. Então, se nós não preservar esses animais, as futuras gerações não vão saber da existência sem ser por livro ou através de zoológico, né? Então, é um animal extremamente importante para o equilíbrio da fauna, né? Para manter uma fauna equilibrada. Tem vários casos, por exemplo, que às vezes nas propriedades borda do parque, que capivara, cateto, queixada acabam vindo comer a produção, milho, soja. Então, os predadores, eles fazem esse controle, né? Tem uma coisa muito interessante, Alessandro, que a gente chama de dinâmica da floresta. Você tem, por exemplo, uma vara de queixadas. Eles estão ali comendo, chega a onça, vai fazer ele se movimentar para outra região. E aí ela não pega, por exemplo, um indivíduo. E ela vai em outro local e acaba pegando um filhote, se alimenta. Essa movimentação é muito importante para a dispersão de semente e faz com que esses animais herbívoros não ficam em um só local. E esse é o papel do predador, fazer a movimentação de toda a fauna dentro da floresta. Essa movimentação que faz o ciclo genético, a dispersão de sementes, enfim,
A natureza é tão sábia que às vezes a gente não consegue perceber desses detalhes. E nós que trabalhamos nessa área, é nosso dever compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Não faz sentido a comunidade não entender esse processo e a gente cuidar do animal e não envolver a sociedade como um todo, né? Porque quando a gente fala de onças, de animais, não é do parque, do projeto Onças Iguaçu, é um bem comum de todo brasileiro, né? É interessante tudo isso, né? Como funciona essa mecânica e como que é tudo perfeito, né? O problema é que a maioria das pessoas não tem um entendimento, não compreende isso, né? Talvez, eu acho que, no modo geral, educacional, é uma falha que nós temos, né? Nesse sentido, porque eu vou te citar um exemplo. Eu morei em sítio, né? Boa parte da minha vida, e toda vez que a gente vinha, ele tem outro nome, mas lá no sítio a gente chamava de gambá, né? Que é um animal, além de tudo, coitado, é feio, né? Então, assim, nem para pet, para domesticar, o pessoal pegava. Então, assim, a gente era educado ao quê? A eliminar, simplesmente eliminar. Claro. Só que depois que tu vai aprendendo, tu percebe que é um animal extremamente importante, porque ele elimina desde escorpião, insetos perigosos e até cobra, por exemplo. Exatamente. Então, assim, quando você para pensar e você coloca um limite ali para não ter problemas, como você explicou da ceva, é um animal que vai te proteger de certa forma, mas ninguém veio e falou isso pra gente. É aquilo que você falou, os colonizadores, a única coisa que eles aprenderam é limpar aquele ambiente, né? Basicamente assim. Deixa eu te perguntar uma coisa que está um pouquinho fora da pauta, mas que eu percebi porque a gente aqui faz matérias também no setor agro e vai para as propriedades rurais, né? E tem percebido, os produtores têm relatado muito a incidência, o aumento no número de serpentes, de cobras, né? No caso aqui, as mais populares, cascavel e urutu, né? Toda a propriedade que foi, o pessoal teve essa percepção. Você pode explicar o motivo? Tem uma explicação? Vocês perceberam isso também? Isso eu vou ser raso, dar uma explicação técnica, né? Porque isso necessita de um estudo para entender melhor. Então eu vou te dar uma percepção nossa de trabalho com a comunidade, né? O que a gente teve o ano passado foi um verão bem prolongado, muito quente, né? Até esse começo do ano. E esse clima aí é propício para serpentes, né? E agora, antes de entrar o frio, elas, como os lagartos, né, elas procuram lugares para se intocar, para um lugar mais quente. Então, assim, pode ser várias situações, desde as condições climáticas e também das questões de predadores também que atuam nisso, né? Como você falou, o gambá é um predador, até o graxaim, lagarto, todos são predadores de serpentes, né? Muitas aves de rapina também, mas nós percebemos isso também do outro lado do parque, nessas regiões que são mais montanhosas, de Santa Teresa, Lindoeste, Capitão Leão das Marques, eles relatam bastante, né? E tem uma situação também nessas regiões, aqui também em Foz do Iguaçu, está ocorrendo muitas obras de infraestrutura, então às vezes acaba dinamitando rochas, isso treme o chão, obras de rodovia, até supressão de mata, então esses animais acabam indo para um lado para o outro, né? Mas eu te dei uma explicação real e técnica, necessitaria de um estudo para entender isso, daí é uma área que eu não tenho domínio, Alexandre. Os antigos, né, a gente conversa com os mais antigos, falam que nesse período assim de calores, esse calor forte, né, e seco, geralmente tem uma incidência maior, né? E a gente na percepção a gente nota isso, né? Desde ver mais lagartos, por exemplo, esses animais, enfim. Mas é legal a gente ter essa percepção de quem está na área, né? Apesar que vocês aqui atuam mais no sentido do projeto Onças do Iguaçu, mas é importante a gente entender do ponto de vista profissional, de quem já estudou, de quem já viveu tudo isso aí, para a gente começar a tirar algumas falácias do meio, né? Porque senão tem gente que tem muito conhecimento empírico, né? Aprendeu a viver aqui, mas tem muita coisa que daí se mistura, né? Acaba se misturando e vira
vira outra coisa, e a gente sabe que que nem aquela história do vídeo que a gente estava falando, né? Primeiro tem que comprovar se o vídeo é real e tal, e o importante é a gente saber se isso apresenta um risco ou não. Para não virar daqui a pouco, né? Sabe Deus qual a pretensão de tudo isso. Então, para a gente ter bem essa clareza, e é muito legal. Fica aqui aberto o espaço para a gente voltar a conversar, viu, Tiago? Para quem está nos ouvindo agora, eu estou conversando com o coordenador de Coexistência, o Tiago Reginato, que está trazendo um relato do que foi aquele vídeo que rolou ontem em Matelândia, propriamente do felino que morreu aqui em Santa Rita, né, atropelado, ele explicando um pouco. Então foi muito legal para a gente aprender e compreender um pouco mais que a nossa região também é exemplo de outras regiões do país, né, mais famosas, também tem uma biodiversidade, né, e a gente tem que aprender a conviver com ela para as próximas gerações também ter essa oportunidade que nós estamos tendo de ainda ver a olho nu esses animais e se impressionar da forma que a gente sempre se impressiona quando vê uma onça, seja parda ou seja pintada. Tiago, obrigado, tá? Muito obrigado, Alessandro. É um prazer muito grande participar da programação. Sempre que vocês puderem nos convidar, a gente faz uma questão, muito. E esses vídeos, por exemplo, de onça, eles viram fake news, eles causam medo nas pessoas. Então, você levar uma informação que seja real, correta, à população é essencial. Então, muito obrigado de coração. E as pessoas que tiverem dúvida com relação a felinos, tiverem algum problema, entre em contato com o projeto, temos as redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, manda mensagem ali, nós respondemos, fizemos visita às propriedades, a gente está à disposição do que a população precisar. Grande abraço, Tiago. Um super abraço. Projeto Onças do Iguaçu, gente, que é um projeto muito bonito e que hoje a gente pode passar um pouco do conhecimento, né, que a gente aprendeu aqui com esse projeto que eles estão fazendo na nossa região. Tá chegando o Luciano Reulon, eu volto às 11 com a Tati.